Meu marido viajou a trabalho por uma semana e, quando decidi mudar a casa de lugar, o ficus preferido dele, que mais parecia um mascote verde, caiu e quebrou o vaso. O que estava dentro daquele vaso foi como tropeçar no armário da Nárnia. Mudou minha vida para sempre. Antes de mais nada, preciso dizer, essa história é ficção, viu? Nada aqui aconteceu de verdade, mas se aconteceu foi pura coincidência. Agora, aproveito o caos com café na mão. Henrique saiu como sempre fazia, do nada, com a mala pronta e o olhar perdido, como se o corpo estivesse aqui, mas a alma já tivesse pego um Uber. É só trabalho, Valéria, disse ele, ajeitando a gravata no espelho do corredor com a empolgação de quem vai renovar a CNH. Uma semana, 10 dias no máximo. Volto antes de você sentir saudade. Deu um beijo rápido no meu rosto, um sorriso sem alma e sumiu. A porta do apartamento se fechou atrás dele com um estrondo digno de novela das 8, deixando um silêncio que parecia gritar. Depois de 6 anos de casamento, eu já conhecia esse roteiro de cor. Sumiços repentinos, agenda sempre cheia, respostas vagas, tipo, depois a gente conversa. Eu tinha me colocado no papel de porto seguro, aquela que espera o barco balançado voltar mesmo que com vazamento. Mas dessa vez, sozinha no apé, senti uma centelha de liberdade. Não era que eu fosse infeliz com o Henrique. Não exatamente, mas ele carregava um peso invisível, tipo aquela visita que nunca vai embora e que ocupa até o ar-condicionado da sala. Quando ele saía, o ambiente se descomprimia e o apartamento voltava a ser meu. Resolvi aproveitar essa trégua emocional para fazer a tal faxina de primavera. E olha que o apartamento já era digno de comercial de desinfetante, mas sempre tem aquele cantinho que você finge que não viu, né? A varanda era o campo de batalha. Um amontoado de caixas com luzes de Natal emboladas, revistas da época do Orkut e tralhas que, um dia vamos usar. Mentira. No primeiro dia, mergulhei no armário de bagunça com o fervor de quem quer expulsar a energia ruim. Achei de tudo: suéter furado, aparelho quebrado, cartas de amor que pareciam um roteiro de série dramática. Joguei tudo fora como se estivesse fazendo uma limpa na alma. No segundo dia, ataquei as janelas como quem lava a alma. Esfreguei até ver o reflexo da minha própria cara de cansaço brilhando no vidro. No terceiro dia, chegou a vez dela, a varanda. O projeto abandonado desde o carnaval de 2019. Sol forte, céu azul e playlist animada no fone. Coloquei meu hobby velho com estampa de florzinha, um clássico do conforto caseiro, prendi o cabelo num coque torto de respeito e fui à luta com um balde, sabão e coragem. Comecei organizando tudo com um foco quase zen. Joguei fora enfeites quebrados, revistas que nem reciclagem aceitava mais e limpei cada canto da varanda como se quisesse apagar os rastros da velha eu. Aí, cheguei nas plantas. Henrique sempre foi obcecado pelas verdinhas dele, principalmente a figueira enorme que dominava o canto da varanda. Aquilo para ele era quase um bicho de estimação. Regava, conversava com a planta e até fazia carinho nas folhas. Já eu achava que ela só ocupava espaço. Fui arrastar o vaso para limpar atrás sem muita cerimônia. Só que o bicho era mais pesado que parecia, tipo panela de feijoada. Com a mão molhada de sabão, escorreguei e o vaso desabou no chão com um estrondo de dar susto em vizinho. Terra para todo lado, cacos brilhando no sol. A figueira, coitada, com as raízes à mostra, parecia um polvo desenterrado. Droga! Resmungei, ajoelhada, tentando consertar o estrago. Enquanto juntava a terra, vi algo estranho entre os cacos. Um saco plástico transparente lacrado, com sujeira grudada por fora. Meus dedos tremiam e o coração parecia estar com o Wi-Fi ligado, acelerado. Levantei o saco. Estava pesado, como se carregasse não só o volume, mas também problema. Abria devagar e virei o conteúdo no chão da varanda. E aí, respirei fundo e gelei.
pilhas e mais pilhas de notas novinhas. Reais! Não era pouca coisa, não. Era dinheiro que dava para pagar uns 4 boletos vencidos e ainda sobrar para pizza de sexta. Além do dinheiro, tinha um passaporte meio desgastado com o nome de um homem que eu nunca tinha ouvido falar. E a foto definitivamente não era do Henrique. Junto dele, um pendrive, simples, riscado, mas inteiro. E por fim, uma pasta grossa com confidencial estampado em letras garrafais, do tipo que você vê em filme de espionagem ou nas reuniões do condomínio. Os documentos dentro pareciam coisa de outro planeta. Gráficos, contas no exterior, contratos esquisitos, termos que davam dor de cabeça só de bater o olho. Meus joelhos falharam. Caí ali mesmo, no meio do chão bagunçado, com a cabeça girando. O que era tudo aquilo? Por que estava escondido num vaso de planta? Peguei o passaporte com as mãos tremendo como vara verde. A foto era de um homem desconhecido, mas tinha algo nele. Um quê de familiar, tipo aquela sensação de já ter visto alguém no trem e não saber se foi sonho ou reality show. Abri a pasta. Lá estava o nome do Henrique, impresso em vários documentos. Ele era como um fio puxado que desembaraçava toda a teia de papelada. Contas em paraísos fiscais, transferências suspeitas, empresas registradas nas Ilhas Virgens. Aquilo era uma salada de sigilo com molho de crime. O estômago de Valéria deu um nó, como se tivesse acabado de comer uma feijoada na segunda-feira e saído direto para um passeio de montanha-russa. As peças começaram a se encaixar, formando uma imagem que ela simplesmente não estava pronta para encarar. A vida que ela havia construído, estável, previsível, segura, não passava de uma ilusão frágil, um castelo de cartas tremendo ao menor vento. Seus pensamentos voltaram às promessas vagas de Henrique sobre trabalho. "Tá tudo sob controle", ele dizia com um tom leve, mas aquele olhar meio desconfiado, tipo quando a gente fala que vai só dar uma olhadinha no shopping e volta em 10 minutos. Só uns contratempos bobos, nada para se preocupar. E ela, como boa esposa apaixonada, confiava. Acreditava com aquela fé cega de quem ama. Sua devoção era de novela das 9. Mas agora, essa confiança soava como traição, não só com ela, mas com tudo que acreditava que o casamento deles representava. Ela se sentia ousada, manipulada, uma figurante num roteiro que nem sabia que estava sendo filmado. De pé, com as pernas mais bambas que recém-nascido tentando andar, olhou para a rua movimentada lá embaixo. O mundo parecia estranho, hostil, como se escondesse segredos que ela nunca deveria ter descoberto. Carros buzinavam, pedestres apressados corriam de um lado para outro como se nada tivesse acontecido. Mas para Valéria, tudo tinha mudado. Seu apartamento, que antes era um santuário, agora parecia o palco de um drama mexicano, e ela nem tinha feito teste para esse papel. Andava de um lado para o outro na sacada, com a cabeça fervilhando de perguntas. Quem era Henrique de verdade? O que ele escondia há tantos anos? E por que raios escolheu esconder tudo dentro de um vaso de flores? Era o esconderijo mais sem noção desde que o gato da vizinha se meteu dentro da máquina de lavar. Ela sabia que não podia simplesmente fingir que nada aconteceu. A verdade, fosse lá qual fosse, exigia respostas. Mas por onde começar? Em quem confiar? Ao olhar para a bagunça na sacada, notou que o dinheiro, o passaporte e os documentos não eram apenas tralhas, eram pistas, indícios de algo muito maior que uma panela quebrada. Movida pelo instinto e pela adrenalina que faria inveja em atleta olímpico, pegou o celular e começou a tirar fotos, com as mãos tremendo igual vara verde. As imagens saíram meio borradas, mas mostravam direitinho a posição de cada item. Prova visual, tipo CSI versão vida real. Depois, cuidadosamente recolheu tudo de volta para o saco plástico, colocou no vaso quebrado e cobriu com terra e os cacos. Para um desavisado, pareceria apenas um acidente bobo, um tropeço doméstico. Mas naquela noite, dormir foi missão impossível.
Valéria ficou deitada, encarando o teto, com a cabeça fervendo que nem chaleira no fogo alto. Sentia medo, raiva, confusão, parecia que a própria escuridão aumentava suas dúvidas. Como é que eu não percebi? 6 anos vivendo com um homem e eu nunca desconfiei? Ela repassava tudo mentalmente. Os telefonemas misteriosos no meio da noite, as viagens de trabalho que sempre se estendiam mais do que o prometido, aquele sorriso encantador dele que agora mais parecia o de vendedor tentando empurrar plano de internet ruim. Cada memória era uma pista ignorada, um quebra-cabeça que ela nem sabia que estava montando. Na manhã seguinte, a exaustão deu lugar a uma determinação feroz. Não podia mais ficar paralisada. Pegou o telefone e ligou para a melhor amiga, Patrícia, advogada, sensata e com mais sangue frio que policial de série. Valéria, vem pra cá. Vamos tomar um café da manhã, conversar e ver o que dá pra fazer. Você não precisa passar por isso sozinha, disse Patrícia com aquela voz reconfortante que lembra abraço de vó com cobertor quentinho. Valéria agarrou-se àquelas palavras como quem segura o último brigadeiro da festa. Pegou as chaves e foi direto para o apartamento aconchegante da amiga no centro da cidade. À mesa da cozinha, rodeada pelo cheirinho de café passado na hora e torradas quentinhas com manteiga derretendo, ela contou tudo, cada detalhe. O peso do dinheiro nas mãos, o rosto estranho no passaporte, os documentos que pareciam coisa de filme de espionagem. Patrícia ouvia tudo em silêncio, olhos castanhos atentos, cabeça balançando de vez em quando, cheia de empatia. Quando Valéria terminou, estava agarrada à caneca como se ela fosse sua âncora. Isso é sério, Valéria. Sério tipo manchete de jornal, disse Patrícia com a voz firme, mas sem perder a delicadeza. Você não pode fingir que nada aconteceu. Se isso vier à tona depois e você não tiver falado nada, pode acabar sendo responsabilizada, mesmo sem ter culpa. Responsabilizada? Mas eu nem sabia de nada, respondeu Valéria, o pânico subindo pela garganta feito refluxo. Patrícia segurou a mão da amiga com firmeza. Eu sei e acredito em você, mas provar isso pode ser mais difícil do que parece. As autoridades podem presumir que você sabia de alguma coisa, principalmente porque é casada com ele. A melhor saída é ir até eles agora, falar tudo, ser transparente. É a única forma de se proteger. Depois do café reforçado, elas seguiram até o prédio do Ministério Público. Cada quilômetro parecia um teste de resistência emocional. As mãos de Valéria estavam suadas, o estômago dava cambalhotas. O prédio, com sua fachada cinza e corredores frios, mais parecia cenário de filme de tribunal. Você tá fazendo a coisa certa, Valéria. Tô aqui com você, garantiu Patrícia. Lá dentro, foram conduzidas até uma salinha iluminada por uma luz branca que parecia de consultório dentário. Lá, foram recebidas pelo jovem investigador Marcelo Duarte. Vestido com o terno azul marinho, tinha aquele jeito sério, mas com um sorrisinho no canto da boca que deixava as coisas um pouco menos tensas. Caderno na mão, ouvidos atentos. Valéria contou tudo, desde a saída repentina de Henrique até o momento em que achou o tesouro escondido no vaso. Marcelo ouviu com paciência, anotando tudo e fazendo perguntas certeiras que mostravam que ele estava realmente prestando atenção. Nada daquele tipo de escuta, sei, que muito marido faz no sofá. Quando ela terminou, ele pediu que fizesse uma declaração formal. Patrícia, claro, ajudou na redação. Palavra por palavra, tudo ficou claro, direto ao ponto e juridicamente blindado. Ao sair do escritório do promotor, Valéria sentiu um alívio, como se tivessem tirado um sofá de 3 lugares de cima do seu peito. Mas ela sabia. Aquilo era só o começo de uma longa e nebulosa novela mexicana. No dia seguinte, Marcelo Duarte ligou, pedindo sua presença para um depoimento oficial, e com direito à companhia de Patrícia. Valéria enfrentou horas de interrogatório, daqueles que fazem a gente se arrepender até de ter comprado fiado na padaria. Sua história foi desmontada em pedacinhos, analisada, revirada, mas ela se manteve firme como porta de cofre.
Marcelo avisou que seria necessária uma busca no apartamento dela. Procedimento padrão para situações como aquela. A simples ideia de gente estranha futucando suas coisas a deixava desconfortável, como se sua intimidade estivesse num leilão público. Mesmo assim, ela apenas assentiu. Sabia que resistir só pioraria o caldo. A busca aconteceu na manhã seguinte, uma terça-feira fria, daquelas que fazem o despertador apanhar com o soco da soneca. Uma equipe de investigadores, liderada por Marcelo, chegou com um mandado na mão e olhares curiosos logo pipocaram pelas frestas das cortinas do prédio. As bochechas de Valéria arderam de vergonha. Imaginava os cochichos. Tá vendo aquela ali? Sempre parecia tão certinha. A equipe vasculhou tudo com um rigor de exame de vestibular. Armários, tapetes, gavetas, até o espaço atrás da geladeira. Na varanda, se debruçaram sobre o vaso de ficus quebrado, de onde retiraram com cuidado um saco plástico contendo coisas pra lá de comprometedoras. Pilhas de dinheiro, um passaporte falso, um pendrive e uma pasta confidencial. Tudo foi fotografado, etiquetado e lacrado na frente de testemunhas. Valéria só observava, se sentindo dentro de uma cena de série policial, só que sem trilha sonora e com muito frio. Marcelo agradeceu formalmente, mas com um jeitinho empático, e avisou que os itens seriam enviados para análise forense. Ah, e que ela deveria considerar um advogado para os próximos interrogatórios. Sozinha no apartamento, agora todo revirado, Valéria sentiu um vazio que nem café forte resolvia. Aquele lugar, antes tão cheio de memórias boas, risadas, jantares, filmes de domingo, agora parecia um cenário de filme triste. Passava pelos cômodos como quem visita ruínas. Uma foto da lua de mel aqui, um vaso escolhido, cada objeto uma peça arqueológica da vida que ela achava que tinha. Alguns dias depois, Marcelo ligou com uma notícia que bateu mais forte que final de novela. O pendrive continha provas de um esquema financeiro cabeludo, tipo aqueles que a gente só vê no noticiário. Era um emaranhado de empresas de fachada, lavagem de dinheiro e o papel de Henrique no centro de tudo. A Receita Federal já estava de olho nele havia meses, mas ainda sem provas suficientes para agir. Até Valéria tropeçar no vespeiro. Henrique agora era suspeito de fraude em larga escala, lavagem de dinheiro e tinha um mandado de prisão expedido. A notícia acertou Valéria como um soco no estômago. O homem com o que ela havia dividido sonhos, planos e a senha do Wi-Fi era um criminoso, e dos grandes. Naquela noite, ela encontrou Patrícia num café charmoso, onde o jazz tocava baixinho, num contraste quase irônico com o turbilhão em seu coração. Com os olhos vermelhos e mãos inquietas, Valéria contou tudo sobre a ligação de Marcelo. Patrícia escutou tudo em silêncio. O café dela nem foi tocado. Valéria, eu sei que parece o fim do mundo, mas você precisa se proteger. Peça o divórcio. Corte qualquer vínculo com ele. Se continuar amarrada, vai afundar junto, legalmente, financeiramente e emocionalmente de novo. O coração de Valéria apertou só de imaginar o fim do casamento. E pior, encarar o mundo sozinha. O futuro parecia um mar revolto, daquele sem colete salva-vidas, mas as palavras de Patrícia funcionaram como um farol no meio da tempestade. Eu cuido da parte jurídica, garantiu Patrícia, com aquele olhar que não deixava dúvidas. Você não está sozinha, e é muito mais forte do que pensa. Henrique foi preso no aeroporto, no desembarque, com o passaporte falso na mão e cara de quem caiu do cavalo. No dia seguinte, Marcelo ligou de novo. A voz dele estava firme, mas com um quê de satisfação, como se tivesse terminado uma maratona difícil. Ele está preso agora, acusado de fraude, lavagem de dinheiro e roubo de identidade. Você vai precisar testemunhar. A notícia caiu como um maremoto. Não era mais suspeita. Era fato, real e inegável. Um arrepio percorreu o corpo de Valéria, um misto de alívio e medo. No escritório do promotor, ela enfrentou mais uma rodada de perguntas, num ambiente sóbrio, com cheiro de café velho e paredes que pareciam absorver segredos.
Marcelo queria saber tudo: negócios, contatos, finanças, hábitos. Valéria respondeu com honestidade, mesmo com a voz trêmula de quem ainda tentava juntar os caquinhos da vida. Admitiu que nunca tinha questionado muito sobre o trabalho de Henrique. Confiava nele, acreditava nas respostas vagas e sorrisos tranquilos. Agora isso tudo doía como o joelho ralado, cru, ardido e difícil de ignorar. Você já a suspeitou de algo sobre contas no exterior? Perguntou Marcelo, observando cada reação, a caneta parada sobre o bloco. Não, respondeu Valéria com a garganta travada. Só vi aqueles documentos quando estavam escondidos dentro do vaso. Também não fazia ideia daquele dinheiro todo. Sempre achei que a renda dele era boa, mas nada comparado àquilo. Ela contou sobre as desconfianças que começaram a crescer, suas conversas com Patrícia e a decisão de denunciar tudo. As perguntas vinham como chuva em telhado de zinco, uma atrás da outra, voltando sempre aos mesmos assuntos, como se os investigadores estivessem cutucando a história da Valéria com um palito de dente, tentando achar uma fresta. Mas Valéria não tinha o que esconder. Sua verdade era sólida como concreto de laje recém-feita. Depois de horas de interrogatório, o senhor Marcelo Duarte finalmente recostou na cadeira, com a cara um pouco menos amarrada. Com base nas evidências, não há indícios de que você tenha se envolvido. Você é uma testemunha, não uma suspeita. Essas palavras bateram nela como boia de salva-vidas no meio de um naufrágio. Era como se tirassem um peso de 3 toneladas das costas dela, um peso que ela nem sabia que estava carregando. Naquele mesmo dia, com as mãos trêmulas e o coração batendo como uma escola de samba na Sapucaí, Valéria pediu o divórcio. Assinou os papéis com a firmeza de quem não queria mais saber de Henrique nem pintado de ouro. Estava decidida a cortar todo e qualquer laço com ele e com as mentiras que viraram a fundação daquele casamento meia-boca. Ela também entrou com uma ação civil para dividir os bens. Sabia que a grana do Henrique, mesmo que meio torta, podia estar escondida entre laranjas e empresas de fachada. Patrícia, sua amiga e advogada detalhista como tia que confere o troco do mercado, ajudou a juntar provas, extratos bancários, registros de compra, tudo para provar que o apartamento havia sido comprado com o suado dinheirinho da Valéria, muito antes dela dizer sim. O tribunal decidiu a favor dela, declarando o imóvel como sendo só dela. Uma vitória suada, com gosto de feijoada depois de um jejum. O apartamento era o santuário dela, cada cantinho decorado com amor, cheirando a sonho de futuro. Agora os sonhos estavam estraçalhados, mas o espaço continuava sendo dela, e isso bastava. A investigação seguiu firme, com Valéria colaborando em tudo, entregou documentos, respondeu perguntas, compareceu a todas as reuniões pedidas pelo senhor Duarte, nada de esconder o jogo. Os bens do Henrique foram congelados, mais paralisados que o Wi-Fi de rodoviária, para ele não sumir com nada. Os advogados dele tentaram de tudo para arrancar um pedaço do apartamento, alegando que o dinheiro dele, mesmo ilegal, havia bancado a reforma. Mas Patrícia, afiada como faca de açougueiro, apresentou provas que não deixaram dúvidas. Tudo foi feito com o dinheiro da Valéria e da família dela. Ela ainda reforçou que lucros de trambique não dão direito à herança, citando casos e jurisprudências que deixaram o advogado do Henrique com cara de quem levou invertida de juiz em programa ao vivo. O tribunal não teve dúvidas e bateu o martelo. O apartamento era sim só da Valéria. Henrique continuou preso, esperando o julgamento, com o destino selado pelas próprias trapaças que a Valéria ajudou a escancarar. Ela nem cogitou visitá-lo. Não conseguia encarar o homem que a enganou com tanta frieza. O amor que um dia sentiu virou poeira misturada com desprezo. Era como uma cicatriz, ainda doía, mas já não definia quem ela era. Henrique havia feito suas escolhas, montou uma rede de mentiras digna de novela das 9, e agora estava sozinho, colhendo os frutos podres que plantou. Às vezes, em sonhos, ela ainda via o rosto dele, implorando, acabado, uma sombra do homem que pensou conhecer, mas ela acordava firme, decidida a não deixá-lo ocupar espaço no seu coração nem no seu futuro. Valéria começou a reconstruir sua vida com a garra de quem passou por um furacão e ainda conseguiu segurar o guarda-chuva.
Matriculou-se em cursos online de noções de direito. Queria nunca mais ser pega desprevenida. Estudava contratos, documentos financeiros e seus próprios direitos como cidadã. Cada módulo era como um tijolinho na construção da sua nova vida. Também entrou em terapia. Precisava digerir a traição e resgatar a autoestima. As sessões eram difíceis, mais puxadas que reunião de condomínio, mas libertadoras. Ajudaram-na a se livrar da culpa por não ter percebido os sinais antes. Valéria foi ganhando força, a voz ficou mais firme, o olhar mais certeiro e o coração mais leve. Continuava acreditando no amor, mas agora sabia que ele precisava vir com transparência, respeito e honestidade, 3 coisas que Henrique nunca soube entregar nem com GPS. No apartamento, agora seu verdadeiro lar, ela comprou uma nova figueira. Menorzinha, de folhas delicadas, plantada num vaso de barro simples, desses que você compra na feira de artesanato. Nada de ostentação. Ela a colocou na janela do quarto, onde pegava o sol da manhã. As folhas verdes viraram um lembrete diário da sua própria renovação. Enquanto tomava seu café e olhava o sol surgindo por trás dos prédios de São Paulo, sentia uma paz tão grande que nem parecia que aquele coração já tinha sido um campo minado. Virou diarista de si mesma. Começou a escrever tudo o que sentia, o que lembrava e o que sonhava. Um diário que servia como espelho e bússola. Escrevia sobre a mulher que estava se tornando, mais forte, mais esperta, sem medo e cheia de sonhos novos. Também resgatou velhas amizades, aquelas que o casamento tinha afastado sem ela nem perceber. Voltou a organizar jantares, com comida boa, gargalhadas e taças tilintando na sala, que agora respirava a vida. Pegou até os pincéis de novo, voltou a pintar, algo que adorava e que o Henrique, claro, tinha desdenhado. Cada pincelada era como uma pequena cura, colorindo os buracos deixados pela dor. O apartamento, antes cenário de um drama mexicano, virou uma tela em branco, e ela, artista da própria vida. Certa noite, enquanto regava sua nova figueira, Valéria ficou olhando o céu da cidade, com suas luzes piscando como vagalumes urbanos. E ali, com o coração calmo, sentiu uma certeza forte. Estava exatamente onde deveria estar. Sabia que o caminho adiante ainda teria pedras, batalhas judiciais, fofoca de vizinho, saudades não convidadas. Mas agora ela estava pronta. Tinha encarado a verdade, sobrevivido à tempestade e saído dela mais forte. Sua figueira era pequena, mas cheia de vida, um símbolo de tudo que estava renascendo. Raízes firmes, folhas novas e um futuro promissor, muito mais bonito do que qualquer passado.